Girando aqui, vamos falar sobre a saidinha, né? Afinal, a comissão do Senado aprovou a PL que prevê fim da saidinha. O texto precisa passar pela CCJ antes da votação em plenária. É um debate que tomou conta do Brasil. A gente já falou que o Congresso, em várias outras oportunidades, é um Congresso mais conservador. E é claro que está aproveitando, né, disso para agora já entrar. E dos fatos que vem acontecendo ultimamente, Brasil afora. Só para a gente lembrar, né, que preso tem a saída temporária, porque muitos acham que é qualquer um, é todo mundo. Não. Preso que cumpre pena no regime semiaberto, que a data da saída tenha cumprido aí 1/6 da pena, se for réu primário, ou 1/4 se for réu reincidente, que tem que ter, né, uma boa conduta aí, carcerária, que tenha boa relação. Então quem tem direito à saidinha são presos que já saem durante o dia normalmente para trabalhar e volta para o presídio à noite. Esses são os presos que têm direito ao benefício. Vale lembrar que várias ONGs, né, dizem que seria incoerente um preso que já sai durante o dia para trabalhar e não poder passar as datas comemorativas, como Natal, Ano Novo, Páscoa, com a família. Mas, do outro lado, a gente vem acompanhando casos aí que cometem, né? Como o fato aquele do policial e centenas outros que acontecem Brasil afora. Policial, o Sargento Dias, né, que teve uma repercussão nacional. Que, inclusive, a lei é para trazer o nome dele, dele, mas casos como esse são vários. E eu vou trazer para a mesa, que é um assunto delicado, mas importante, que a sociedade debata e participe desse debate. Débora, eu começo contigo. Bom, o que acontece? Ontem eu tive a curiosidade de acompanhar falas de algumas pessoas que estiveram sempre lutando por o fim, né, dessas saidinhas, exemplo de Derrite. Eu estou sempre falando o nome dele aqui, sempre quando a gente fala sobre segurança pública, porque... Quem é Derrite? Derrite é o atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ex-policial da Rota e deputado também federal. E enquanto ele esteve atuando como deputado federal na Câmara, ele lutou para essa aprovação e seguiu para o Senado. Inclusive, havia uma queixa por parte dele devido à demora, né, para evoluir essa votação no Senado, que avançou um passo ontem, e a gente espera que dê outros passos e que outras medidas venham acontecer nesse sentido de coibir o crime organizado. Porque o que acontece? Essas pessoas que saem, foi até o senador Flávio Bolsonaro que trouxe esse dado, do número de presos que saem nessas saidinhas, né, desses feriados, dias de paz, enfim, e que não retornam para o sistema prisional. E aí a gente já tem uma deficiência na segurança pública e acaba acarretando, porque tem que estar indo atrás desses meliantes. Acontecem situações como essa que aconteceu em Minas Gerais, do policial que tomou 2 tiros na cabeça e que veio a óbito, e que a sociedade fica com a sensação de impunidade mesmo. Então, eu acredito que vai ser aprovada essa lei, e a gente espera mais ações, porque, como você bem disse, a maioria do Congresso é conservador e a maioria da população é de acordo com essas medidas que venham coibir e diminuir, né, a ação desses criminosos. Professor Rodrigo Santana. Vamos aos fatos, Nerisvaldo. Essa pauta a gente já discutiu, mas como houve essa aprovação prévia aí na comissão do Senado, é importante a gente estar retornando. E a gente vai voltar várias vezes, né? Porque vai para o Senado. Isso, faz parte da conjuntura e vai sendo evoluída essa pauta, né? A proibição da saidinha temporária não resolve os nossos problemas de segurança pública, já disse isso e volto a repetir. Por quê, professor Rodrigo? Porque os nossos problemas relacionados à segurança pública vão além necessariamente da saída temporária, que é o nome jurídico ao qual a gente utiliza aí nos autos, certo? E lembrando que os presos que estão em saidinha têm requisitos a serem seguidos, quais você muito bem leu na matéria de abertura. E lembrando que esses presos estão no regime semiaberto, ou seja, eles já têm contato com o mundo externo. Seria uma grande incoerência proibir a saída temporária desses presos, tendo em vista que os mesmos já têm contato com o mundo externo. Eu defendo que a gente precisa selecionar melhor, filtrar melhor esses presos que estão na condição de saída temporária, em vez da proibição. É importante lembrar que a proibição é uma política de restrição, e sempre que o Estado adotou políticas de restrição, houve-se uma grande retaliação no sentido da criação de mais facções.
O exemplo disso é a criação do PCC no início dos anos 90, início dos anos 2000. Comando Vermelho são instituições criminosas organizadas que surgem no contexto da repressão policial, da repressão do Estado dentro do sistema penitenciário e principalmente da violação dos direitos humanos. Eu disse, e volto a repetir aqui nos microfones do Jornal do Meio-Dia, que um dos maiores problemas do sistema penitenciário de hoje é a violação dos direitos humanos. A gente precisa entender a pauta do sistema penitenciário, não do sistema penitenciário apenas para fora, mas para dentro também, porque seria uma grande hipocrisia a gente fechar os olhos para o que acontece dentro do sistema penitenciário quando o Estado não consegue dar as garantias mínimas de ressocialização desse indivíduo. Ou seja, o Estado tem uma grande culpa. Ou a partir do momento que veta a saidinha ou a saída temporária, eu vejo que a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas, porque os nossos problemas são históricos, eles vão para além dessa questão de proibir ou não a saída temporária. E lembrando, é uma grande coerência, porque esse apenado, que é o nome correto juridicamente desse indivíduo, ele pode cometer o crime não só na saidinha, porque ele também pode cometer o crime no período semiaberto ou no período que ele sai para estudar, dentre vários outros requisitos que tem para que esse preso, sobretudo de boa conduta, tenha contato com o mundo externo. Os nossos problemas não vão ser resolvidos dessa forma. Eu defendo que deve haver políticas públicas de ressocialização do indivíduo para que ele tenha condições de fato de retornar para a nossa sociedade. Você tem essa visão, Débora, que há um risco de se criar um novo PCC, um novo Comando Vermelho? Se já existe a saída para trabalhar durante o dia, o risco de cometer um crime indo a caminho do serviço, retornando ali para... O que é que você pensa? Houve uma alegação de que o Estado não tinha condições de monitorar, ou seja, colocar a tornozeleira em todos. Então, se o Estado ele não consegue monitorar, como é que ele vai colocar essas pessoas nas ruas? E eu penso o seguinte: se a pessoa preza tanto passar o Dia dos Pais com os pais, gozar da liberdade, né? Por que não ter medo de cometer crimes? Nós não iremos resolver o problema da segurança dando conforto. Não, tem que ter medo de cometer crime, sim. A prisão não é colônia de férias, não. Você está sendo preso porque cometeu um crime, ponto. Agora, se a gente fica, direitos humanos. Mas e quando você tira a vida de uma pessoa, você não já está desrespeitando o direito daquela pessoa à vida? Então eu não vejo porquê. Eu vejo o seguinte, que além da saidinha, tantas outras medidas no sentido de endurecimento das penas para que as pessoas tenham cada vez mais medo de cometer o crime, o ilícito, e não esse movimento ao inverso, de forma alguma. Essas organizações aí não estão preocupadas de fato com quem deveria estar, que é a sociedade de bem, com quem trabalha, com quem tem suas responsabilidades e que vive e respeita as leis. Quem desrespeita as leis e tira a vida de um cidadão, rouba, estupra, não tem que ter benesses nenhuma. Só lembrando, viu, que há uma alteração na lei para quem mata, para quem estupra, só pra gente... Era essa distinção que eu ia fazer, porque a colega colocou tudo no mesmo saco, como sempre. É importante separar, certo? Mas é importante separar a natureza dos crimes para que a gente não confunda. Nesse momento a gente está discutindo a pauta referente à saída temporária, os quais têm requisitos para que esses presos tenham direito a esse benefício. Ponto. Os países desenvolvidos da Europa, que são referências, querendo ou não, ou até mesmo o próprio Estados Unidos, dentre vários outros países, avançaram na pauta de segurança pública fazendo o processo inverso, o qual o Brasil busca fazer, que é valorizando as políticas públicas, investindo em direitos humanos para se tornar os indivíduos ressocializados e voltarem à sociedade. A gente não pode entender a prisão no Brasil como uma masmorra, como um fim. Tem que ser o meio, o qual o indivíduo passa e volta melhor. Se a gente entender que a prisão é o fim, é melhor a gente defender a pena de morte. Embora muitos defendam a pena de morte no nosso país, e eu já disse e volto a repetir, se a gente manter essa política do olho por olho e dente por dente na nossa sociedade, a gente vai terminar uma sociedade cega e banguela, porque os nossos problemas não serão resolvidos dessa forma. O Estado precisa entender que a pauta de segurança pública caminha junto com a pauta de direitos humanos. Isso é universal, isso está na pauta do regimento constitucional de qualquer país desenvolvido ou subdesenvolvido, que é o caso do Brasil. Se a gente continuar defendendo o estado da barbárie para dentro dos presídios, a gente não vai ter uma sociedade melhor aqui fora, porque isso termina refletindo direto ou indiretamente. Bom, eu defendo que o movimento seja inverso, né? E boa parte da sociedade mesmo pensa indo na dessa contramão forma. Dos países desenvolvidos que tem uma outra orientação sobre isso,
Ou será que esses países não é referência? Humanizando crimes de menor potencial? Um celularzinho para tomar uma cervejinha? Aí para com pauta. isso, professor. Aí é outra pauta. Ninguém falou de humanizar crime. Crime não se humaniza. Crime se é responsabilizado. O importante é saber separar. Mas isso... E é por isso que várias audiências de custódia estão sendo promovidas aí pela sociedade, porque ninguém aguenta mais. Vamos lá, Bolt, pois não. Valda Pires disse assim: boa tarde a todos. O fim da saidinha não deveria ter começado. Acabou tarde. Se não tivesse, não teria tanta viúva e filhos abandonados. Não acabou, viu? Só para lembrar, a gente ainda está no início do processo. Não, ela fala que nem deveria ter existido. Existia. Obrigado. De vocês. Obrigada, Valda. Viu a fala de... Obrigado, Valda. Hamilton Mourão sobre isso? Não vi, Bolt. Pois é, em uma discussão acalorada eu precisei de ler 3 matérias diferentes para mim realmente ver se foi isso mesmo. Uma discussão acirrada em que o senhor Jorge Cajuru, colega do presente e nobre colega Nerisvaldo aqui de viagem, Jorge Cajuru, Nerisvaldo, que você conhece bem, ele diz que 5% dos presos que saíram no Natal não voltaram. Hamilton Mourão respondeu, abre aspas, só para lembrar, senhor Cajuru, estatísticas é igual biquíni, mostra tudo, mas esconde o essencial. É porque 5% é um número baixo, né? É importante essa estatística, eu até coloquei aqui no meu script do comentário, terminei não falando, o número de presos que retornam ainda é 3, 4 vezes maior, porque aqueles que não retornam é a exceção, porque da maneira como é vinculado essa informação, fica parecendo que o número é 3, 4 vezes maiores, mas precisamos lembrar que realmente é uma estatística muito pequena do número de presos que não retornam, embora ele já tenha o direito de sair conforme a medida semi-aberta a qual ele goza desse direito aí constitucionalmente. Aí ele vai tirar a vida de uma pessoa, né? Mas é isso que a gente debateu, né? Preciso dar continuidade. É isso que a gente debateu. Ele pode tirar a vida dessa pessoa, infelizmente, na medida semi-aberta também. Ou quando ele sair para trabalhar, ou quando ele sair para estudar. É isso que eu estou tentando mostrar. Que a questão da saída, proibir a saída, não restringe ou não impede que esse indivíduo venha cometer um crime, como você está citando, entendeu? Porque o problema ele vai muito mais além. Ou só se você defender agora, que para mim seria o fim do mundo, quer dizer, não seria defender também que não deve ter o regime semi-aberto, que não deve também sair para trabalhar e nem para estudar. Aí seria uma masmorra mesmo, entender a prisão como fim e não como meio de ressocialização. O Moro, ele apresentou uma emenda nesse sentido, professor, para assegurar alguns detentos. Mas a pergunta que fica é, porque sempre fala assim, direitos humanos, preservação da vida, o direito do detento, mas eles não pensam na vida do outro. E aí, como é que fica a vida do outro? Vamos seguindo então, perfeito.